Pedro, eu queria que você falasse um pouco por que o Alana considera que pode e é legal haver regulação da publicidade, né? Hoje os publicitários dizem que tentativas de regulação do setor da publicidade atentam contra a liberdade de expressão. Essa é uma compreensão que o Alana tem? Olha, nessa discussão sobre regulação da publicidade, é importante se ter em mente que publicidade é um ato comercial, é uma atividade comercial. E, como tal, ela pode e é regulada. Nós precisamos lembrar que a própria Constituição já prevê a restrição de publicidade, por exemplo, de medicamentos, armas de fogo, outros tipos de produtos. A própria Constituição faz essa restrição. O Código de Defesa do Consumidor proíbe publicidade abusiva e enganosa, ou seja, já é pacífico o entendimento de que a legislação pode realizar uma restrição nessa atividade que é comercial. Ela é muito diferente, por exemplo, da expressão livre do pensamento, expressão de ideias. Então, falar em censura, quando se fala de regulação da publicidade infantil, é equivocado e não tem adesão o que já existe. Especialmente lembrando que a publicidade ela está no capítulo da ordem econômica da Constituição. Ela não fala sobre manifestação do pensamento ou, por exemplo, de uma posição política ou religiosa. Por que é importante proibir publicidade dirigida para crianças? Qual que é a diferença do público infantil do restante do público? A criança é um indivíduo ainda em desenvolvimento. Então, ela está num estágio peculiar de desenvolvimento físico, cognitivo e emocional, e não possui as mesmas habilidades para responder com igualdade à pressão que a publicidade dirigida especialmente a ela exerce sobre ela. É uma pressão persuasiva para uma finalidade específica, que é o convencimento para o consumo de determinado produto ou serviço. Então, se utilizar dessa vulnerabilidade para vender determinada coisa, é antiético, é abusiva e, por isso, ilegal pela própria legislação que já existe. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente e agora, que deixou explícito essa ilegalidade, a Resolução 163 do CONANDA. E como fazer com que essa resolução seja observada pelos agentes econômicos que realizam a publicidade? Sem dúvida, além dessa consciência social sobre a importância do tema e a importância de se proteger a criança desse tipo de estratégia comercial que é a publicidade infantil, os órgãos fiscalizadores da lei, como, por exemplo, o Ministério Público, os PROCONs, o próprio Ministério da Justiça, a Defensoria Pública e outros órgãos aplicadores da lei, devem fiscalizar o cumprimento da legislação e dessa nova resolução que tem, sim, poder vinculante e explicita a interpretação que se dá para as leis existentes do ECA e do CDC. E como a família, os pais, os educadores, as pessoas que estão ao redor das crianças podem fazer para contribuir para que essa fiscalização seja efetivada e a resolução observada? Além de promover discussões no âmbito local, da comunidade, por exemplo, por meio de filmes, a gente tem o documentário Criança, Alma do Negócio e o documentário Muito Além do Peso, que aborda especificamente essa questão. As pessoas podem fazer denúncias, tanto diretamente aos órgãos fiscalizadores da lei, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, como também por meio do nosso site, que é o alana.org.br ou criançaeconsumo.org.br, e tem o canal de Denuncie. Denunciando uma publicidade direcionada ao público infantil, a gente pode, de certa forma, fazer com que a legislação seja cumprida, porque a gente faz essa ponte também com os órgãos fiscalizadores.